Boa noite, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. O ano está seguindo. Mais uma noite para a gente realizar o Darshan com o Saulo. Meu nome é Carla, para quem não me conhece. Eu estou chegando na Sangha, estou chegando aqui junto com vocês. O Darshan, gente, para quem não conhece, ou apenas para esclarecer, é uma bênção, é uma forma de transmissão de amor. E o Saulo traz para a gente na Sangha, por meio de perguntas e respostas, que dão para a gente instruções, que apontam diretamente na questão que foi trazida. É uma conversa corajosa, que pode trazer clareza ao nosso processo de despertar. E aí são recebidas as perguntas, né? E a gente responde as três primeiras perguntas, o Saulo, na verdade, responde as três primeiras perguntas. E aí depois se abre espaço para, se tiver tempo também, depois de tanta explanação, para de repente ter mais algumas perguntas para serem respondidas ao vivo. E aí agora quem pilota é o Saulo. Boa noite, Saulo. Boa noite, Carla. Namastê. Namastê, pessoal. Muita luz. Todo mundo que está aqui assistindo ao vivo, todo mundo que vai ver essa gravação depois. Muita paz, muita vida viva na vida de todo mundo. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial do meu lado, Isabel. Isabel faz parte do Conselho de Regência, está aqui conosco, passando a temporada em casa. Amanhã a gente está indo para Flor plantar juntos. E é uma benção muito grande a gente estar aqui. Isabel da Sanga, Bahia, responsável por inúmeros projetos lindos, que daqui a pouquinho saem todos do papel, né? Com a graça divina. Que bom, gratidão por estar aqui. Pessoal, muita luz para todos nós. E, como eu sempre falo, né? Eu tento responder a pergunta, eu tento responder algo que vem, mas eu não sei se dá certo sempre, né? Se a gente cria mais confusão ou se a gente traz esclarecimento. Mas são momentos bem especiais. É, eu acredito que principalmente para mim, porque é uma das formas que eu também tenho de de estar aqui magnetizado, trazendo essa oportunidade de bênção a mim como ser humano encarnado, né? Também a entidade do corpo e também disponibilizar isso. Então, de certa forma, todos somos beneficiados e beneficiadas por esse carinho. É uma oportunidade de uma porta que se abre e é nossa função como seres conscientes deixarmos essa porta aberta para o divino sempre. Para Deus, para a consciência, para o nome que você quiser dar, deixar essa porta aberta para que o divino continue agindo, né? É uma oportunidade. Gratidão a todas, gratidão a todos. Bora que bora. Bora que bora. Vamos para a primeira pergunta. Meu volume tá bom, gente? Dá para ouvir direitinho? A primeira pergunta. Assistindo um episódio da série The Chosen, uma pergunta ficou na minha cabeça. Como Nicodemos não foi com Jesus quando ele o chamou? Como ele desistiu? Difícil entender por que ele não foi. Mas trazendo para a vida real, talvez eu também não esteja
eu não tenha ido. É difícil saber o que é esse ir, para onde ir, o que fazer, com tantas formas de chamado que o coração fica confuso. Mas na maioria das vezes, a vida parece que só vai acontecendo, sem ter um sentido de algo que realmente completa o coração. Como saber qual é o verdadeiro convite? Na realidade, o convite do Cristo, o convite do Buda, o convite da consciência, ele é um só, ele é único. Ele não tem início e ele não tem fim. Ele é o que o teu coração chama. Na realidade, quando a gente fala que todos os convites são muitos, são os outros convites que muito possivelmente estão limitados e trazendo a sua atenção na contramão do que seria o teu destino. Existe uma série não, um discurso, um satsang, que ele se chama A Diferença entre Conforto e Propósito. Lá existe uma explicação bem, aliás, a confusão entre conforto e propósito. E nesse discurso, ele traz bem detalhado como é o processo daquilo que vem pelo amor, do que vem pelo medo, do que vem pelo interesse, pelo que vem pelo desinteresse. Com certeza aqui a passagem citada, ela se trata do grande, poderoso Nicodemos, né? Nicodemos representava a hierarquia dos grandes sábios judeus na época, né? E Nicodemos tinha um nome a zelar. Ele era um exímio professor. Então ele era um exímio professor, ele tinha uma reputação, ele tinha família, ou seja, tudo que Nicodemos possuía era do mundo. Tudo que Nicodemos possuía ali era do mundo. Era o conhecimento do mundo, eram as normas, eram as leis, era o dinheiro, era o prestígio. Apesar de ser sacerdotes, os sacerdotes viviam muito bem naquela época, inclusive. Então, você pode verificar que tudo aquilo que foi pedido a Nicodemos para deixar foram sobre as coisas do mundo. Mas no sentido figurativo que eu trago aqui, tratando as coisas do mundo como se fossem coisas materiais. Na realidade, Nicodemos não só ficou para trás, como também ofertou moedas ao grupo onde seguiam Jesus e seguiam os discípulos. Então você pode observar a oferta da moeda de inúmeras formas, até mesmo comprando o seu próprio lugar naquela expedição, ou até mesmo de forma inconsciente, ah, ajudando, né, também eles naquela expedição, ou o dinheiro serviu para uma ajuda, enfim. Quando nós estamos na confusão, nós estamos em tudo aquilo que vai nos trazer algo. Então, eu tenho dois pesos e duas medidas. Eu tenho uma, uma oportunidade de uma verificação. A fé não te convida a verificar. A fé não te convida a colocar numa balança. É por isso que, quando a gente está trazendo aqui a oportunidade de Nicodemos,
E quantos outros eu posso citar na própria Sangha mesmo? Dezenas, quiçá centenas de pessoas que já estiveram comigo, já tiveram seus milagres, já tiveram suas bênçãos, já tiveram suas compreensões, tiveram suas manifestações, viram com seus próprios olhos, ouviram com seus próprios ouvidos, viram, sentiram, experienciaram e mesmo assim foram buscar o que é do próprio interesse. Nós temos vários exemplos, inúmeros exemplos. Não se trata só de Nicodemos e Jesus naquela época. Você pode fazer isso na sua própria igreja, você pode fazer isso no seu próprio bairro, com a sua própria família, com seus próprios amigos, em um grupo espiritual, numa sanga, em qualquer lugar que seja. Sempre nós receberemos convites e chamados muito mais atraentes do que aqueles que vão de encontro ao Cristo, de encontro ao Buda. Sempre. São as provações, são os processos, são as manifestações, existem sempre coisas melhores a se fazerem. Existem, né? As pessoas acham que vão começar a trabalhar a espiritualidade, ai, agora vai estar tudo certo. Vai, você vai começar a ser atacado espiritualmente, vai começar a entrar em processos emocionais, mentais, o que quer que seja, se você levar a sério o seu processo, né? Porque espiritualidade, ela não busca uma brincadeira. O convite do Cristo a segui-lo é real, e não somente segui-lo, mas ser como ele. É isso o que significa. Deixa tudo e vem comigo. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo novo. E o convite da consciência crística é sempre o mesmo. Entra ano, sai ano, entra vida, sai vida. O caminho da força que nos une no amor maior de todas as leis universais convidam à consciência máxima, que é a consciência do serviço. Você vai caminhar, você vai evoluir, e quanto mais você evoluir, mais você vai perceber que as coisas mais simples, como a graça que está ali com a gratidão, que está com a caridade, que está no desenvolvimento de um serviço puro prestado, sempre são valores intrínsecos a todos esses que seguem uma força maior. Hoje mesmo eu falei sobre isso em alguns dos momentos que eu tive com algumas pessoas à tarde, e eu estava citando justamente algumas personalidades assim que me vieram na cabeça, porque nós conversamos inclusive sobre estado de consciência hoje à tarde, então está bastante fresco. A gente tem até alguns estudos sobre os estados de consciência, enfim, existem vários, mas dentro de todos os estudos de estados de consciência, você vai perceber que todas as pessoas mais notáveis espiritualmente que estiveram encarnados no planeta vieram para servir. Não existe plataforma diferente dessa. Não tem como existir, porque não condiz com o ofício, seja ele qual for. Podemos citar Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, Chico Xavier, a gente pode Jesus, Buda, até o Saulo mesmo, a gente pode citar, mas eu ainda estou aqui, então talvez eu só seja citado com notoriedade quando eu morrer, mas todos os que estão a serviço estão encarnados aqui em devoção, em caridade, em colaborativismo, exercendo a compaixão, ensinando por meio do serviço e principalmente aprendendo por meio do serviço o que é ser amor aqui nesse planeta. Todos os avatares, todos eles vêm, se encarnam para se manifestarem a mais pura forma do amor. Cabe ao ser humano compreender o chamado, sentir em seu coração e seguir. O convite é sempre o mesmo: vem e segue-me.
Esse é o convite. E o caminho, né, quando a gente fala do caminho do meio, que Buda muito falava do caminho do meio, não é um caminho de temperança, não é um caminho de uma balança onde tem um meio termo ao certo ou errado, ou morno. O caminho do meio é o caminho reto. O caminho reto é o caminho da incorruptibilidade. O caminho reto é um caminho do ofício que não tem volta. Caminho reto é o olhar para dentro e seguir em frente. É por isso que, quando estou parafraseando muito Cristo, porque a proposta da pergunta traz muito Cristo Jesus, porque Cristo nem é nome, Cristo é um título, ou Cristo Jesus, né? E Cristo nem era usado na época, Cristo foi começar a ser usado por Paulo muito tempo depois. O Cristo, né, quando ele fala, o Cristo Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está falando da presença que ele é e que nós somos, que é a presença eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Então eu sou o caminho, o caminhar e o caminhante. É por isso que o caminho é reto. A manifestação do caminho reto, que é o que traz para nós esse seguir, esse buscar, esse querer ser como, ou se mirar naquele exemplo. Então, quando eu sei o que eu preciso fazer, eu sinto o que eu preciso fazer e eu não faço, eu estou indo contra as leis de manifestação plena. Então, isso vai dar uma quebra no meu processo evolutivo. Em algum momento, eu vou ter que rever essa roda, esse ciclo kármico, seja nessa vida, seja em outras vidas. Se você não acredita em outras vidas, não tem problema, vai sair daqui capenga sem compreender isso. Mas se você acreditar que tem outra vida, então você vai ter outra vida para você poder resolver essa questão. Mas nós precisamos nos conectar à fonte suprema daquilo que nós experienciamos por nós mesmos, reconhecendo o nosso mestre interno e exercermos o nosso papel de estarmos alinhados com todas as nossas atitudes, com todos os nossos sentimentos e com todos os nossos pensamentos. Só dessa forma a gente vai realmente seguir a Cristo, seguir ao Jesus, no caso. E Nicodemos sofreu muito, né? Teve um sofrimento muito grande. Porque não se trata de quantos anos você tem, qual é teu sexo, qual é tua cor, quanto de dinheiro que você tem no banco, ou qual é a sua profissão, não se trata de nada disso. Quando você recebe o chamado, se esse chamado, se é isso que você quer saber, a pessoa que fez a pergunta, quando você recebe um chamado com C maiúsculo, não com X maiúsculo, tá? Um chamado com C maiúsculo, um chamado de verdade, esse chamado é avassalador. É por isso que não fica pedra sobre pedra, entende? O chamado é avassalador. Você começa a contemplar uma questão que nem morto, nem morta passaria pela sua cabeça algum tempo atrás. Mas como assim? Eu acabei de conhecer aquela pessoa e é assim. O chamado, com C maiúsculo, ele é avassalador e ele não tem volta. Quanto mais você lutar contra isso, mais doenças, mais trocentas coisas vão acontecer na sua vida, porque você vai estar indo contra o fluxo natural do que o teu espírito escolheu para você, que a tua alma escolheu experienciar aqui no planeta. Então não tem como voltar atrás, não existe voltar atrás. Não existe uma possibilidade. Existe uma frase que eu costumo citar, eu não sei de quem é, como várias outras que eu cito, que eu também não sei de quem é, mas eu faço questão de falar, não é minha. Mas tem uma frase que diz assim: só se é feliz na ignorância.
E dentro dessa felicidade, com F minúsculo, a felicidade, essa felicidade mundana, né? Onde estão os prazeres do mundo, os prazeres da carne, os prazeres da vida de uma forma geral, somente a ignorância traz realmente essa felicidade para nós. A partir do momento em que sua consciência começa a se abrir pelo menos um pouquinho, mesmo que seja uma pequena fenda, e você já consegue vislumbrar algo que talvez nunca tenha visto, aí sim não tem mais volta. Acabou. Porque talvez aquela cobra que tivesse no chão do seu quarto, que você nunca tenha conseguido pisar de noite no chão, porque você morria de medo daquela cobra, você já tenha visto ali por um mero reflexo da lua que ela não é uma cobra, ela é um cinto. E a partir do momento em que você percebeu que aquela cobra não é mais uma cobra, é um cinto, não tem como voltar atrás mais. Você já expandiu o seu olhar para isso. Não adianta, porque você não vai mais ficar com medo. Pode estar escuro o jeito que for, você pode esbarrar quantas vezes for, que você vai saber que aquilo é um cinto. Então a consciência, a profundeza do chamado do Cristo, do vem e segue-me, mas o que é vir e seguir? O que é essa manifestação? É um convite. É sempre um convite. Um convite a olhar para dentro. Um convite a manifestar o quê? O reino de Deus. Aonde? Em nós. Paraíso não é um lugar aonde se chegar. É também, mas o paraíso descrito no Éden não é um lugar onde se chegar. O paraíso é um estado de consciência. Qual consciência é essa? Búdica? Crística? Qual é essa consciência? Serviço. Tanto que na consciência um pouquinho abaixo, no nono estado de consciência, esse a gente coloca como se fosse o décimo estado de consciência, o nono estado de consciência é o do Bodhisattva e da Bodhisattva, né? Qual é o estado do Bodhisattva? Qual é a consciência do Bodhisattva, né? O do Buda é servir café. O do Bodhisattva é servir o melhor café que ele puder conseguir te servir. Depois o Buda só serve café e não se importa, ele está fazendo o trabalho dele. Mas o Bodhisattva ele ainda quer servir o melhor café para você. É um pouco diferente a relação entre eles. Mas todos já estão na consciência do serviço. Então você percebe que quanto menor o grau da consciência, em graus animalescos, grotescos, que estão ligados a questões básicas, estão voltadas para o eu, estão voltadas a questões que estão intrínsecas à proteção, alimentação, nutrição, segurança, processos degenerativos, culpa, raiva, medo, angústia. Então isso vai mantendo e aprisionando nossa consciência. Todas as questões que são do mundo, elas são questões que irão trazer sempre um balizamento daquilo que é bom, ruim, bem ou mal, preto, branco, dentro, fora. Mas esse não é o chamado do Cristo. O chamado do Cristo é ser. E ser independe da sua cor, do seu sexo, da sua vida, do teu estudo, do teu dinheiro. Venha ser comigo. Uma vez eu, eu tenho uns encontros, né, muito bons, assim, que acontecem em umas projeções. E eu me encontro de vez em quando com alguns mestres.
bem interessantes, notórios, inclusive, e um deles falou claramente: sejais vós o próprio Cristo. Não é um convite para você ser como ele. Não é um convite para que você siga o caminho. Não, é sejais vós o próprio Cristo. Tem uma passagem de Paulo muito bonita que diz assim: não sou eu que estou fazendo isso aqui a você. É o próprio Cristo que olha a você através dos meus olhos. Ou algo parecido com isso. É o próprio poder do Cristo. Cristo é uma consciência, é um estado. O espírito do Cristo, ele pode pairar sobre a pessoa, ou ele pode encarnar-se. Você pode ter uma bênção, uma unção, ou o seu próprio espírito ser um espírito crístico. O chamado feito de Jesus a Nicodemos não foi para ele pegar a mala dele e sair seguindo eles pelo deserto sem saber para onde ir. O chamado ali a Nicodemos é um chamado a abandonar tudo aquilo que lhe era mais caro. E esse é o tempo que eu peço de todo mundo que está a serviço na sanga. Eu quero o que lhe é mais caro. É o seu tempo. Não existe nada que você faça no mundo que possa fazer voltar atrás esse tempo. Dinheiro nenhum compra o tempo. Beleza nenhuma compra o tempo. Esse é o real convite a Nicodemos. Abrir mão daquilo que ele sempre achou que fosse, para ser de verdade quem ele veio ser. Pronto. Podemos ir para a segunda pergunta? Pergunta 2. Saulo, sei que o despertar espiritual é uma jornada única e profunda de cada pessoa. Percebo que muitas vezes entro em um movimento de sempre querer saber mais e mais e me aprofundo muito. Mas quanto mais aprofundo, mais vontade tenho tido de me isolar. Me desapontei muito comigo mesmo e também vi muitas coisas dentro das relações que antes não via como realmente são. E ao ver, me sinto desapontada e desanimada, pois sei que não tem muito o que fazer.
Como lidar de uma forma mais leve com o meio em que vivo, ao, ao qual já me sinto uma estranha? Como lidar com situações as quais são nítidas para mim em relação à intenção das pessoas? Me sinto diferente e muitas vezes tento me encaixar para ser aceita. Como lidar com isso e trazer leveza para esse processo? Primeiro que eu acho maravilhoso, é uma bênção ter consciência de todos os processos, né? Ou saber identificar vários desses processos. Eu não vejo algo como negativo. Que maravilhoso saber quem está junto comigo, quem não está, quem está querendo me passar a perna, quem não está, quem é bom para mim, quem é ruim para mim, quais são essas relações. A diferença de um profundo despertar espiritual numa situação dessa é que a clareza existe em todos os níveis, mesmo quando você não está desperto. Nós é que nos ludibriamos quando criamos expectativas com relação às pessoas e que a gente gostaria que aquelas pessoas agissem, talvez, da mesma forma que nós agiríamos com elas em algumas situações. Então a gente se frustra muito com esse tipo de questão. Uma coisa interessante com relação a isso é que você despertando espiritualmente, se iluminando, ou qualquer coisa que seja nesse sentido, nada disso vai mudar. As pessoas continuarão fazendo as coisas que elas sempre fizeram. Você continuará tendo consciência de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo por você, em você, através de você. O grande diferencial é a forma como você reage com relação a essas questões. Quanto maior o seu estado de consciência, normalmente menor vai ser o seu grau de reação com relação a essas questões. Até chegar em um ponto que talvez não faça a menor diferença para você reagir ou não com relação a uma questão, uma pessoa ou uma situação específica. Não porque aquela pessoa não vale a pena ou aquela situação, ou talvez porque você esteja num grau espiritual acima ou desperto, não. É porque pura e simplesmente todas essas questões realmente não farão nenhuma diferença na sua vida. Porque não existe ninguém capaz no mundo de retirar a tua paz. Não existe ninguém no mundo capaz de dizer a você qualquer coisa que vá fazer você se sentir bem ou mal, feliz ou triste. Ninguém tem essa capacidade. Nós damos essa permissão às pessoas por meio da nossa inconsciência, de nós acreditarmos que somos parte daquilo e que devemos ser aceitos ou vistos ou queridos. Mas ninguém tem o poder de tirar a sua paz, de, de tirar qualquer coisa que lhe seja caro. Então, quanto mais nós reagirmos aos processos, nos importarmos com os processos, mais será o nível de sofrimento. Eu ficaria feliz, sabe? Porque essa questão, para mim, ela não se trata muito de uma pergunta, de algo a ser resolvido, mas sim de algo a ser experienciado e visto, porque talvez trata-se de um processo de um início real e profundo de uma desidentificação, realmente com o meio, com as pessoas, com aquilo que nos faz bem. E tem coisa mais feliz e mais bonita do que nós termos autoridade sobre nossa vida, autoridade sobre quem nós somos, o que nós queremos consumir, com quem nós gostaríamos de estar, qual o ciclo que eu gostaria de fazer parte. A autoridade
e autonomia para discernir por entre os processos da vida que acontecem constantemente, aquilo que me faz bem, aquilo que me faz mal. Eu vejo, eu até sorri na hora que estava sendo feita a pergunta, porque eu vejo tão mais como algo extremamente positivo do que realmente algum tipo de preocupação. Porque talvez pela primeira vez na vida, esta pessoa que fez a pergunta esteja vivendo uma liberdade mental, ou uma liberdade de um pensamento, ou uma liberdade de escolha de como eu desejo e quero viver a minha vida a partir de hoje. E claro, todos aqueles e aquelas que pensam diferente de nós vão nos tratar com a forma com que eles e elas foram criados. Né? Pensa diferente de mim. Ah, tá louco. Ah, não sei o que lá. Ah, por quê? Porque quem está dormindo ou adormecido ou sonambulando está dentro de um sistema e vai lutar com todas as suas forças para manter esse sistema funcionando. Porque se alguma coisa sai daquele eixo, vira um problema sério. Então as pessoas elas fazem um movimento de tentar manter todas as questões sob controle. Mas, obviamente, quanto mais a gente vai adentrando no mundo do autoconhecimento, a gente vai percebendo que controle é uma coisa que não existe. Existe uma ilusão sobre o que é o controle, né? Ninguém controla nada, ninguém é propriedade de ninguém. Nada disso existe. Então, eu veria de uma forma positiva. Eu veria essas questões que foram colocadas, essa segunda questão, como algo extremamente válido a ser cada vez mais explorado por essa pessoa. É algo válido para ser visto de uma forma profundamente amorosa. Olha, antes eu me submetia a isso. Hoje, não mais. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Com você, não. Mas com o meio que você está inserido, talvez. Porque se antes você precisava ser outra pessoa para participar de um espaço, de um local, de uma roda, isso é algo extremamente maléfico, inclusive para a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, se você hoje tem a oportunidade de perceber este movimento acontecendo, é uma bênção. É uma bênção. Antes eu agia dessa forma. Eu não preciso mais agir assim. Ah, mas o que os outros vão dizer? Então, o problema é dos outros, não é meu. Eu estou aqui e eu decidi ser feliz. Eu decidi fazer o que me faz bem. Eu decidi me realizar. E isso deveria ser uma decisão de todos os seres humanos desse planeta. Eu vim aqui única e exclusivamente para ser feliz. Ser feliz é o que eu vim fazer aqui. Imagina, perder tempo na vida para ficar agradando aos outros. Nós aprendemos isso e não é de maldade, mas os nossos pais e as nossas mães, ou quem nos criou, foram colocando essas coisas na nossa cabeça. Ah, você não vai fazer desfeita, não. Ó, se colocar comida no prato, você vai comer. Vai lá abraçar o tio.
Nós fomos crianças tolhidas em nossas vozes interiores. Nós não fomos respeitados. Então, cresce uma busca constante por aceitação, pelo amor do outro, pela atenção do outro. E quando a gente não tem aquele amor, aquela atenção, a gente acha que está fazendo alguma coisa de errado. Mas é claro que a gente acha que está fazendo alguma coisa de errado. Nós aprendemos dessa forma. Imagina, eu vou fazer uma desfeita. Imagina, eu quero, não quero, não quero, eu vou, eu não vou, eu não vou. E é isso. Tem um caos, vou contar para vocês um caos. Um caos. Que foi quando a Caixa, a minha mais velha, hoje, nessa data estelar de hoje, com 6 anos, na época ela devia ter um ano, sei lá, era um bebê de colo. Na época meu avô ainda era vivo e a gente estava indo embora. Meu avô era apaixonado pela Caixa, apaixonado, apaixonado, apaixonado pela Caixa, era louco com ela, louco com ela. E só falava dela, só perguntava dela, era só isso. Inclusive tem uma história linda da Flor do Alto, né, com os cajuís, algumas pessoas conhecem, um outro momento eu conto para vocês. Uma visão sensacional. Um homem fora do tempo, fora da curva, meu avô. E não nesse exemplo que eu vou dar agora, tá? Mas, mas coisas da época, né? De quem foi embora com quase 100 anos de idade. E tava indo embora da casa dele, Cássia tava no meu colo. E aí ele falou assim: dá um beijo no vovô. Aí a Cássia falou assim: não quero. Aí ele pegou a mãozinha dela, assim, para, tipo, dar um beijo, assim, sabe? Pegou a mãozinha dela e puxou pra dar um beijinho. Assim, dá beijo no vovô. Ela pegou e deu um tapa, assim, no meu avô. E aí, meu avô olhou para mim e falou assim: mas que absurdo, a criança dessa fazendo isso e tal, e não pode. E eu falei assim: avô, então, ela não tá errada, não. Ela falou com você que não queria. Você pegou ela à força e queria dar um beijo nela. E ela fez isso. É a forma dela dizer que ela não quer. Assim, não, mas isso não pode acontecer. Eu falei assim, eu vou. Para que o sim ou a permissão dela ter valor para você, o não dela precisa ser respeitado. É por isso que é importante nós conhecermos os nossos limites. Porque para que qualquer outra pessoa tenha o seu sim, isso deve partir de você e não dela. Então é muito importante que você compreenda em você toda a oportunidade do progresso espiritual existente. Muitas pessoas não conseguem nem perceber, porque a vida é tão automática que não consegue nem perceber se gosta, se não gosta.
se quer, se não quer. Quando vai ver, já foi, não é assim? Quando eu fui ver, já foi. Tá lá no mar, ia pegar um jacaré, tomou um caldo. Não percebeu a onda, qual era o tipo de onda que estava chegando, né? Tomou um caldo. Então é importante compreender que a primeira bênção ela já está dada. A oportunidade de despertar, abrir os olhos e perceber as relações. Como que eu vou viver num lugar assim? Então, ninguém está te obrigando a viver num lugar assim. A não ser que você esteja sendo obrigado a viver num lugar assim, a conviver com essas pessoas, a sofrer toda essa punição, ou assédio, ou relação abusiva. Opa! Veja bem, quanto mais eu abro meus olhos, mais clareza me vem. É bênção ou maldição? Tudo que eu toco vira ouro, isso é bênção ou é maldição? Quanto mais eu desperto, mais eu percebo as coisas que estão ao meu redor. Mais eu percebo a relação do mundo comigo, mais eu percebo a minha relação e as minhas intenções com as coisas e as causas do mundo. Isso é maldição? É azar? Ou é oportunidade? Então, percebe dentro do seu coração qual é a oportunidade que está sendo trazida. O que sempre esteve aí que nunca foi visto. O que sempre esteve naquele bate-lugar, naquele bate-canal, naquele bate-horário, acontecendo daquela bate-maneira. Antes você achava que era o Batman, hoje já não é mais o Batman. Você já está vendo que aquilo não é mais o Batman. É uma bênção. Por isso que eu digo, lá da frase que eu não sei de quem é, só se é feliz na ignorância. Quanto mais ignorante você está, mais automático, mais nublado, mais cego. Aí você vai ter que vir vidas e vidas e vidas e vidas e vidas para experienciar a oportunidade de abrir os olhos mais uma vez. Aí você vai cair nesse mesmo lugar, refletindo sobre essas mesmas coisas, sobre essas mesmas escolhas, sobre esses mesmos relacionamentos. Só vai mudar um pouco a figura. Talvez hoje você é homem, amanhã você é uma salamandra. Sei lá, alguma coisa vai mudar, porque você não aprendeu. Esse era o modus operandi tradicional normal, né? Não é mais assim. Desde 2017 já se mudou essa operacionalização. Não se volta mais para esse planeta. Eu não sei se você sabe, mas para esse planeta não se volta mais, não. Nós já falamos sobre isso já algumas vezes. Então eu aproveitaria as datas auspiciosas, os dias auspiciosos, o ano auspicioso, a transição planetária do jeito que está, escancarada e aberta. Eu ia fazer, sabe o quê? Surfar. Nossa, mas eu ia surfar na melhor onda que aparecesse para mim. Surfar. Agora eu já consigo ver quais são as melhores ondas. Aquelas ali que estão baixinhas ou que está com muito coral perto, montanha, eu vou evitar. Para que que eu vou lá? Eu sei que não vai dar para surfar direito. Eu iria surfar. Mas esse sou eu, tá, pessoal? Não estou falando da sua vida, não. Se quiser continuar vivendo uma meia vida, fique à vontade. Há quem goste. Eu conheço, inclusive, várias pessoas que gostam e vivem há décadas assim, com amigos que não são amigos, casais que não são mais casais. Ou
É o que mais tem. A oportunidade bate à porta. E claro, todas as perguntas têm uma ligação muito importante. O convite apareceu. O Cristo te chamou. Você sentiu no teu coração. As coisas parecem não estar mais fazendo sentido. E aí, você vai ou não vai atrás dele? A questão é que, igualzinho hoje eu coloquei lá no grupo do Essential, todas as palavrinhas que vão nos levar a algum lugar edificante têm ação. Meditação, oração, todas têm ação. Negar a ação, negação, né, vai fazer com que o que aconteça? Nada. Você vai ser um papagaio repetindo história. Não somente negar a ação, né? É necessário aceitar a ação. Aceitação. Senão você vai ser um papagaio. Ou você vai viver uma vida pensando no como seria feliz se eu pudesse acordar todos os dias ouvindo o som dos passarinhos e blá 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 blá. Vai ser uma história na sua cabeça. Uma história. Como Nicodemos, o cavalo passa selado. Se você não montar, não tem problema. Mas passar selado de novo é bem complicado. É algo bem complicado. Então eu não perderia a oportunidade. O mar tá bom, tua prancha tá parafinada, como é que chama? Parafinada. O sol tá bom, ó. Eu veria as ondas que eu deveria evitar, eu veria os lugares que eu deveria evitar. Pegaria minha prancha e remaria o mais profundo que eu conseguisse. O mais para dentro desse mar aberto interno que existe. O quão mais eu conseguisse ir para pegar a melhor onda no começo dela, sem esforço. Isso é flow. Isso é flow. Isso é liberdade. Oportunidade. Bora para a terceira? Bora. Pergunta 3. Saulo, após essa busca pelo despertar espiritual, muitas vezes sinto que parece que estou enlouquecendo. Por vezes já me olho e não sei quem sou eu, e não me identifico com nada com o que vivia antes. Isso me gerou um vazio profundo, pois não vejo um caminho a seguir. É como se tivesse perdido a vontade de viver. Como trazer de volta essa alegria? Como ter prazer nas pequenas coisas
e reencontrar sentido. Através da gratidão. Através do exercício da gratidão. A gratidão conecta a gente. É o que é de mais puro, bonito e profundo do mundo. A partir do momento que se reconhece a gratidão e se é grata, se é grato, esse estado rebrota em nós de forma natural, trazendo num sentido ah, não muito profundo, porque a pergunta ela está dentro da felicidade mundana, de razão de vida, de não ver graça nas coisas. A felicidade maior, ela não é algo a ser alcançado, né? A felicidade suprema, a alegria suprema, que é o que a gente chama de Ananda, ela não é um lugar onde se chegar, ou que está atrelado a alguma satisfação, seja ela física, psíquica, mental, espiritual, profissional. Não é sobre isso. Se você inicia um processo onde você perde a empatia pelo mundo, pelas coisas, pelas pessoas, isso não é uma desidentificação espiritual. Isso não é um processo de desidentificação. Isso é um processo apático, que muitas vezes pode ser, inclusive, clínico, patogênico, por falta de, inclusive, algum hormônio ou qualquer coisa nesse sentido. O exercício da gratidão leva você, inclusive, a acertar suas taxas hormonais, para que o teu organismo volte a funcionar e você consiga realizar com maior exatidão todas as sinapses que o teu corpo precisa. Existe um ponto específico para quem fez essa pergunta que está ligado ao sistema límbico, que eu não faço a menor ideia. Eu tenho o Daniel ali para trazer alguma questão, tenho também a Leila para trazer. É ocitocina? Está ligado à ocitocina, então pronto, vocês estão vendo que eu não estou falando besteira, né? Que é necessário esse exercício, a princípio, para essa pessoa que fez a pergunta, mesmo que de forma representativa, como se fosse um exercício mesmo, realizar um exercício da gratidão. Hoje acordei, sou grato, sou grata por estar vivo ou viva. Tenho um bichinho? Não tenho. Tenho uma plantinha? Não tenho. Tenho a possibilidade de ter uma plantinha? Tenho uma flor? Se não tem lugar para ter outra coisa, pode ser outra coisa. Se tem lugar, compra uma flor, compra uma semente, planta essa semente, cuida dessa semente, faça essa semente crescer, né? Germinar, brotar, nascer uma flor. Observa o crescimento, se torne responsável pelo crescimento, pelo amadurecimento, pelas percepções. Comece dessa forma. Se você tem um animalzinho, perceba a tua relação com esse animal, perceba a sua relação, como é que está com a sua família, porque essa alegria de viver, ela não deve ser um fator o qual você vai buscar, porque a alegria, nesse caso, achar graça na vida, é uma consequência de pequenas atitudes diárias. Essas pequenas atitudes diárias irão nos levar a um comprometimento
E esse comprometimento vai fazer com que o nosso organismo ele ligue no tranco, sabe? Parece que está parado, que está vazio, que não tem nada. Então vamos fazer esse movimento acontecer, ainda que por meio de uma manivela, mas ele precisa acontecer. Depois isso pega e se desenvolve e vai movimentando e a vida volta. Mas tem que voltar para melhor, não volta para olhar para trás. Atrás não tem nada. Talvez a gente esteja querendo chamar a atenção de alguém ou algumas pessoas, porque nós não recebemos a atenção suficiente. Às vezes, nós acreditamos que estarmos nos punindo, estamos punindo alguém também nesse mesmo processo, mas na realidade é você que está sofrendo com isso. A maior resposta que você pode dar a si mesma, a si mesmo, a qualquer pessoa que seja, a melhor resposta, a maior resposta que você pode dar é a sua felicidade. Isso é algo que é intrínseco seu. Isso é algo que é um direito natural seu, independentemente de qualquer condição, de qualquer situação. É um direito natural seu ser feliz. Dinheiro nenhum compra essa felicidade, pessoa nenhum vai trazer essa felicidade. Bem nenhum vai trazer essa felicidade. Porque a felicidade das coisas mundanas, ela é a felicidade que é designada pelo mundo, é momentânea. Você pode ver o tanto de pessoa que não se contenta mais. Não me contento com a minha família, não me contento com o meu cônjuge, não me contento com a minha casa, não me contento com o meu trabalho, não me contento com o meu dinheiro. É uma busca sem fim por um ideal estipulado do que seria sucesso, do que seria felicidade. E se sucesso para você for acordar, levantar, tomar seu café e ler um livro e pronto. E é isso. Ah, mas você vai abandonar 53 anos de carreira, 42 anos de estudo, sei lá o que, blá, blá, blá. Para isso é. Se é o que te faz feliz, faça. Nós não temos mais tempo no mundo de hoje, na plataforma do mundo de hoje, da forma como estão se guiando os acontecimentos hoje, nós não temos mais tempo para ser outra coisa senão amor. Nós estamos perdendo tempo tentando outras coisas. Seja capaz de encontrar gratidão em pequenas coisas. Não sabe por onde começar? Vai cavar a gratidão no dia a dia. Nem que seja, eu sou grata, sou grato porque eu estou vivo, eu acordei. Ah, mas meu dia vai ser mais um dia terrível. Tudo bem, mas seja grato pela oportunidade de vivê-lo, experienciá-lo. Experiencie o pior dia da sua vida. Quem sabe você vai achar graça disso em algum momento. Eu hoje acho graça de tudo que eu passei na minha vida. E olha que eu já passei muita coisa que muita gente grande não passou ainda. Eu hoje morro de rir. Aposto que talvez você tenha situações também que em um momento você ficou. E aí?
E hoje você tem mais leveza, não tem? Faz sentido para vocês em algum momento? Questões que antes nos doíam muito. E hoje a gente tem mais leveza, seja o que for. Não quer dizer que isso significa que você dá mais ou menos valor a alguém ou alguma coisa, que você deixou de amar alguém ou alguma coisa, que você deixou de se importar com alguém ou alguma coisa. Quando nós seguramos em nós essa dor, é porque nós estamos nos punindo. E muitas vezes utilizando do processo autopunitivo para punir o outro. Eu vou me amarrar nesse tronco aqui para você ver o que é bom. Vou me dar umas chicotadas aqui para você ver como é que dói, para você ver o que que você fez comigo. O processo de autopunição é assim. Ah lá, me fez perder a alegria de viver. Não, lembra que a gente falou na pergunta 2? Ninguém tem o poder de dizer a você o que é bom, o que não é. Ninguém tem o poder de tirar a tua paz. Ninguém tem o poder de tirar a tua felicidade. Ninguém. Talvez você esteja devendo algo para alguém. Ser grata, ser grato é o início. Não dá conta. Faça o exercício da gratidão. Escreva. Hoje sou grato. Por quê? Faz esse exercício. Hoje sou grato. Por quê? Pelo quê? Quem? Alguma coisa. É uma oportunidade. A vida é uma oportunidade. Agora, se nada está fazendo sentido, mesmo buscando, e se a busca estiver complicada, somos todos ouvidos. Em qualquer tempo, inclusive, não só para quem está assistindo ao vivo, mas em qualquer tempo. Não sei se vai continuar sendo mesmo, as mesmas pessoas, mas em qualquer tempo é função dessa sanga acolher qualquer pessoa que queira entrar em contato para conversar. Respondida 3. Beleza. Será que a gente teria aí alguma pergunta ao vivo? Você ainda
Tem tempo para responder, Saulo? Então, eu tô com sono e vou passar o dia amanhã plantando milho, né? Mas milho, mandioca. Mas eu acho que dá. Mas se alguém quiser fazer, claro, né? Alguma questão, fiquem à vontade. Menos a Madava. Uhum. Madava foi escolhida para não fazer perguntas hoje. Karine, seu sono não está chegando. Não. Ótimo. Aqui. Quem sabe? Não também? Agora sim. Agora sim. Agora. Agora sim. A minha questão é referente em todo esse processo, né, de caminhar, de consciência, de despertar, de que forma eu conduzo as minhas crianças, né? De que forma a gente conduz os filhos nesse despertar de consciência também, né? Porque tem a jornada deles, né? Então a gente tem que conduzir nesse processo da jornada, ajudá-los neles, mas também de uma forma que a gente não interfira, né? E em alguns momentos a gente tem que, eu me sinto, né, abrindo mão um pouquinho do meu tempo para estar com eles, né? Então a minha questão é sempre essa, e cada vez que eu estou mais consciente, né, até hoje eu me vi assim no meio de um movimento, e eu me sinto muito ao contrário disso, né, onde a maioria dos pais conduz de uma forma e a gente tem que conduzir de uma outra forma o ensino, né? A forma como eu percebo elas é totalmente diferente do que às vezes a professora está conduzindo na escola, né? Então eu tenho que chegar em casa e dar uma outra visão que, né, dentro da minha visão, dentro do que eu já percebo. Então a questão é assim, de que forma eu conduzo as crianças nesse processo também, para ajudar elas na jornada delas, né? Que elas já chegam no momento, com certeza, muito mais conscientes do que a gente. É isso. Ótima pergunta, Karine. Obrigado. Pais e mães conscientes criam filhos e filhas conscientes. Eu poderia te responder assim, e já estaria bem dada a resposta. Mas a gente pode trazer um pouquinho mais algumas outras questões. Cada um está no seu perfeito lugar. Não necessariamente quem veio depois tem um grau maior. Cada um está no seu perfeito lugar. E cada um veio experienciar aquilo que lhe cabe. É função dos pais exercer a coordenação correta dentro do que é o correto. Como exemplo, como pilar, para que os filhos e filhas aprendam por meio do exemplo. Também poderia te responder de outra forma. A mulher, nesse sentido mesmo, é o pilar de sustentação de luz de uma casa. A figura do feminino é uma figura de sustentação de luz dentro de uma casa. Esse pilar é responsável pela sustentação energética de todo o sistema. Cabe ao pilar de luz ser luz, entregar luz, refletir, para fazer com que essa luz
chegue em cada local da casa. Não estou falando sobre responsabilidade, homem, mulher, marido, eu não estou falando de nada disso. Estou pura e simplesmente dizendo que a mulher é um pilar de luz dentro de uma casa. Essa é uma função. Ah, mas o homem não pode ser? Pode. Não estou falando que não pode ser, não. Estou falando especificamente para você que me fez a pergunta. A se refletir. A pré-concepção foi consciente. A concepção foi consciente. A gestação foi consciente. O parto foi consciente. O puerpério foi consciente. Você vai ter uma criança consciente. Outra questão. Liberar os seus filhos e filhas para experienciar o mundo faz parte do processo. De todos os seres aqui. Independentemente se teu filho é um avatar ou não, ele está aqui encarnado e está sujeito às leis do planeta. E veio para isso, senão não teria vindo. Experienciar a vida através do corpo faz parte do processo de todos nós que estamos encarnados aqui nesse momento. Experienciar consciente faz parte do processo educativo. Trazer a consciência por entre os processos faz parte da educação do ser. As crianças precisam experienciar, precisam brincar, precisam evoluir, precisam entender o que está acontecendo no mundo. Elas não precisam ser do mundo, não pertencer ao mundo. Elas podem observar, serem conscientes, mas elas não precisam ser parte daquilo se não quiserem. Lembra da pergunta 1? É a mesma pergunta, é a mesma questão. A 2, a mesma. A 3, a mesma. Se você impede uma criança de experienciar, de viver, em algum momento ela vai querer viver aquilo ou experienciar aquilo. Só que as relações irão se alterar. Hoje é uma brincadeira, amanhã é outra coisa. Hoje é um doce, amanhã é outra coisa. Hoje é não sei o quê, amanhã é outra coisa. Óbvio, dentro da sua função de mãe, aquilo que não condiz com o que você acredita ser algo produtivo, algo que vai fazer bem, né? Ninguém é obrigado a participar de nada disso. Ninguém é obrigado a fazer parte de nada disso. Nós não somos obrigados a estar em lugares que a gente não deseja estar, nem confabular com questões, frases, músicas, qualquer coisa que seja, que não são aquelas questões que nós gostaríamos. Nós não somos obrigados a nada disso. Nós não devemos obrigar os nossos filhos e filhas a nada disso. Nós devemos trazer consciência e oportunidade. Os nossos filhos e filhas, a gente precisa ter muita consciência disso. Não são nossos. Não são nossas propriedades. Eles têm vida, vão ter sonhos em algum momento, ou já têm, vão criar expectativas, vão se relacionar, vão quebrar a cara, igual você já quebrou, tenho certeza.
E vai quebrar, e vai chorar, e vai sofrer, e faz parte do ciclo natural de todo o aprendizado da vida. Tomara que não quebre a cara, não. Mas faz parte do ciclo natural de toda a vida viver, cercear o direito da experienciação é você começar desde cedo jogar uma pá de cal em cima daquela criança em prol da justiça que eu acredito ser a melhor justiça. Óbvio, claro, nós não devemos concordar com inúmeras coisas, existem sim inúmeras coisas, né? Eu estou falando no sentido totalmente amplo, eu não estou entrando em mérito específico. Ah, é aquela música do Tchacabum no carnaval de 2000 e sei lá o quê. Não, eu não estou falando disso aqui, não. Né? Eu não estou entrando nesse mérito, nesse micro. Estou falando de uma forma geral. Escola, amigos, as pessoas do entorno, professores, professoras, né? Por isso que a gente vai fazer uma escola. A gente estava até falando sobre isso, né? Que, lembrando, é por isso que a gente tem que fazer uma escola, porque ué, porque para nós não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que a gente está criando a comunidade. Eu viver do jeito que esse povo vive, para mim não faz sentido. Não faz sentido. Nós nos separamos em pequenos grupos de família e achamos que isso é natural. Mas toda a nossa ancestralidade vivia junto em comunidades. É natural do nosso grupo de seres humanos viver em comunidade. É natural. Então, seja consciente. Demonstre consciência. Seja o exemplo. Dessa forma, os filhos e filhas irão agir, porque são espelhinhos, são esponjinhas. Então, se você pune, se você diminui, se você expõe, isso em algum momento fica registrado. Lá na frente, isso vai se gerar uma culpa, uma amarra, um sentimento de não pertencimento, de que nada que faz está bom, está feito, está correto, está completo, uma mágoa. Seja luz, seja amor, respeito, exemplo. Namastê, querido. Pessoal, muita gratidão pela oportunidade, muita luz para nós, que a gente seja cada vez mais pleno e plena de consciência. Namastê.
Namastê. Namastê. Uhum.